Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o regime que é o mais comum no Brasil, que é a comunhão parcial de bens, que a maioria dos casais casa atualmente e que é o regime padrão, legal no Brasil. Se você não fizer a escolha, vai ser nesse regime que você vai se enquadrar. Como que ele funciona? Na separação, acho que todo mundo sabe, não tem muita dificuldade. Na separação, o que você tinha antes do casamento? Cada um é dono daquele patrimônio, que a gente chama de patrimônio particular, e o que construiu depois daquela união, daquele casamento, vai ser dividido, meio a meio, 50% para cada. Isso na separação. Quando a gente fala de sucessão, muda bastante. E aí é muito importante, porque muita gente não sabe. A gente, no dia a dia, conversando com os casais, não sabem dos impactos que isso tem. Eles acham que é igualzinho na separação, né? Que os bens que eram anteriores vão ficar para os filhos. E não é bem assim que funciona. Como que funciona? Primeira pergunta: tem filhos? Sim. Então vai acontecer o seguinte: vai ter a meação dos bens que foram construídos após o casamento, como se fosse na separação. Aqueles bens que foram constituídos após o casamento, pega todos eles. Metade desses bens vai ficar para a esposa e a outra metade vai ficar para os filhos. Esse é um dos impactos. O outro impacto é com relação aos bens anteriores ao casamento, que são os bens particulares. Nesses bens, o cônjuge entra na sucessão junto com os filhos. A gente chama isso de concorre com os filhos. Então, por exemplo, se o casal tinha 3 filhos e separa, e o cônjuge falece, como que vai acontecer? Aqueles bens que eram anteriores ao casamento, além dos 3 filhos, entra aí a figura do cônjuge em concorrência com esses herdeiros. Então, ele teria direito a 1/4. E essa divisão, ela é preservada, ele tem direito a, no mínimo, 1/4. Então, se, por exemplo, tem 5 filhos, ele vai ter 1/4. E o restante vai ser dividido entre os filhos. Tem 10 filhos, ele vai ter 1/4. E o restante vai ser dividido entre os filhos. Segunda pergunta: não tem filhos. Aí você vai avaliar os ascendentes, os pais, avós. E aí, como que funciona nesse caso? Da mesma forma como a gente falou anteriormente, tem os bens que foram construídos na união do casamento, vão ser divididos, metade é da esposa, do cônjuge, do marido. E a outra metade ele vai dividir com os ascendentes, em partes. Metade, ele vai ter direito a metade, não é em partes de acordo com os filhos, por exemplo, que tem número e limite mínimo. Ele vai dividir metade a deles e metade seria dos pais da pessoa falecida. Então, funciona desta forma. E quando não tem filho, não tem pais, como que funciona? Casei em comunhão parcial de bens. A meação está garantida, que é a meação daquilo que construiu depois do casamento, e os bens particulares, e a outra metade daqueles bens originais que foram constituídos depois do casamento, vai ficar tudo para o cônjuge. Ele é o terceiro na ordem sucessória, se não tiver filhos nem pais, ele recebe todo o patrimônio. É assim que funciona. Se você gostou dessa dica, essa dica é muito importante, porque a gente vê todos os dias pessoas com dúvidas nesse regime, que é o mais comum do Brasil. Então, na hora de escolher o seu regime de bens, você conhece alguém que está casando, que vai fazer essa escolha, ela precisa conhecer esses detalhes. Se essa dica foi importante para você, compartilha, manda para essa pessoa, me segue, porque essas dicas eu vou sempre trazer para você. Meu nome é Luciana Maluf, sou especialista em planejamento sucessório e patrimonial e estou aqui para te ajudar. Conte comigo.